Seja radical, tenha princípios, seja absoluto, seja o que a burguesia chama de um extremista. Dê a si mesmo sem contar ao calcular. Não aceite aquilo que eles chamam de a realidade da vida ou o politicamente correto. E haja de tal maneira que tu nunca seja aceito nessa vida e nunca abandone o princípio do combate e do desafio. Esse é o resumo do que eu acredito seja a maior lição que eu tirei da palestra que eu vi há pouco do Jordan Peterson, onde eu pude conhecer ele, conversar um pouco com ele. Eu quero contar dessa experiência para vocês, mas não só contar da experiência, porque eu acho que a gente não aprende com experiência, a gente não aprende botando a mão no fogo, a gente aprende refletindo sobre a experiência. E a grande reflexão que eu tive foi baseada na história que o Jordan Peterson contou sobre Jonas, na Bíblia, quando Deus comanda para ele ir para a cidade de Nineve e falar para eles que eles estão vivendo de maneira errada, e ele não faz isso, e ele se acovarda. O Jordan Peterson falou por bastante tempo sobre isso, mas o resumo é que ele não segue o comando de Deus, ele não fala a verdade, porque ele tem medo das consequências, e isso traz muitos problemas para ele. E a grande lição é que a gente tem que fazer isso nas nossas vidas, a gente tem que seguir os comandos de Deus, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que fazer o que a gente sabe que tem que ser feito, e não se acovardar, não deixar para depois, mesmo que a gente tenha medo. A vida de Cristo foi só martírio, e por falar a verdade ele foi crucificado. Os apóstolos tiveram vidas santificadas, vidas de martírio. Por falar a verdade e se esforçar, eles morreram e foram torturados. A maior parte dos grandes heróis que tu se inspira sofrem muito. Eu falo toda hora sobre a jornada do herói, sobre como Peter Parker perdeu o tio dele, sobre como o planeta do super-homem foi explodido, Batman perde os pais, perde todo mundo que ele ama. Tu quer ter uma vida foda, tu quer ter dinheiro, tu quer ser um herói, tu quer ser um grande aventureiro, mas tu não quer sofrer e tu não quer sacrifício. Entende? Tu busca uma vida como o Cristo, mas a tua vida é só gozo e prazer. E essas coisas não se conectam. Eu não tô falando que tu tem que ir lá e pregar a tua mão, ou ir lutar boxe, ou escalar uma montanha literal e sofrer dor física. Eu tô falando que tu tem que fazer nada mais, nada menos do que é comandado, que é falar a verdade, fazer o que tu sabe que tem que ser feito. Às vezes tu sabe que tu tem que sair da faculdade, como foi pra mim, mas eu tenho medo do que meus pais vão achar, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Assim como Jonas. Ele tinha que ir lá pra cidade de Nineve e falar pra eles a verdade, mas ele tinha medo que matassem ele tinha medo do que Deus ia fazer, ele tinha vários receios. Mas cara, se tu sabe que é algo que tem que ser feito, se sabe que é o certo, tu tem que falar. E o que acontece quando tu não fala a verdade? O Jordan Peterson disse que quando tu não fala a verdade, tu vai pro inferno. Tu cria uma situação horrível. Como exemplo, ele deu a União Soviética e a Alemanha nazista, onde uma pessoa falava o que pensava, o Hitler, enfim, seus seguidores, e os outros às vezes não discordavam, por medo de morrer, por medo de apanhar, por vergonha geral, e todo mundo só vai concordando. Entende? Existe uma fala na Alemanha que é: quando um nazista se senta à mesa e ninguém se levanta, todos na mesa são nazistas. Existe outra frase que eu acredito que é do Dante Alighieri, na Divina Comédia, que é que o lugar mais quente do inferno está reservado às pessoas que se manteram neutras em momentos de crise. Se tu vê alguém fazendo uma injustiça e tu não faz nada, a culpa é tua. Como Napoleão disse, o mundo sofre muito mais por pessoas boas que não fazem o que tinha que ser feito do que por pessoas ruins. Sabe, não tem tantas pessoas ruins no mundo. Tem poucas. Tem um cara lá que é um estuprador, outro cara que estupra criança, outro cara que é um serial killer. O que tem muito é gente que não quer ser policial porque tem medo de tomar tiro. Juiz que não quer condenar traficante porque tem medo de irem matar sua família. Político que tem medo de enfrentar as coisas ruins porque o PCC e o Comando Vermelho vão fazer alguma coisa com ele. E eu entendo esses caras, a gente é humano, a gente é imperfeito, a gente é de carne e osso, eu sou molinho, se enfiar uma faca em mim eu vou morrer. As pessoas têm medo das coisas, mas esse medo faz com que tu viva acovardado, como um bosta, como um beta, como um pussy, uma vida, sabe, onde tuas bolas literalmente sobem, tua testosterona desce, e nenhuma mulher sente atraída por ti porque tu é um cara muito covarde, tu tem medo de apanhar, tu tem medo de mal, tu não é um cara que é aventureiro e realmente vive a vida do teu jeito. E é por isso que as pessoas admiram tanto esses caras que viajam, que tem carro, que tem mulher, sabe, que tem bastante dinheiro, porque existe essa liberdade. Ele faz o que ele quer. Ele vive a vida pelas próprias regras. Ele não se conforma ao politicamente correto e ao mundo. Ele fala o que ele pensa. E o que a gente quer não é só o dinheiro, é a liberdade. O dinheiro é uma parte da liberdade. Viajar o mundo é um símbolo de liberdade. Falar o que pensa é um símbolo de liberdade. Ganhar dinheiro pela internet, não ter um chefe, não ter horário, não poder ser demitido, é um símbolo de liberdade. E liberdade, viver a vida da sua maneira, é a base da masculinidade. Um homem masculino é um cara que não deixa um chefe ficar mandando ele fazer cafezinho, sabe, passando por cima dele, e ele, sim, sim, sim. Não, ele é um cara que ele bate no peito. E se tu não viver como um cara que bate no peito e fala o que tu pensa, tu vai se acovardar.
Tu vai virar literalmente um beta, porque é isso que quando a gente diz beta e alfa, a gente está se referindo à hierarquia do alfa, que é o cara que faz o que ele quer e fica com a mulher que ele quer, e o beta, que é o cara que fica de cabeça baixa e só um trabalhador. Quase que como um escravo. E qual é a solução para isso? Que o Jordan Peterson nos dá. Ouvir o Espírito Santo, ouvir a tua voz interior, falar a verdade, fazer o que tem que ser feito. Vou te dar um exemplo da minha vida. Eu, quando eu era mais novo, por exemplo, eu queria tomar whey e creatina e meus pais achavam que fazia mal. Mas eu sabia que fazia bem. E eu sabia que eu precisava. Aí eu fui lá e tomei, mesmo eles não deixando. E eu sei que isso é algo muito próximo. Eu sabia que eu tinha que espalhar minhas ideias e ser um influencer. Meus pais não queriam, minha namorada achava arriscado, sabe? Muitas pessoas não me apoiaram, dos meus amigos. Ninguém achava que era uma boa ideia. Mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu sabia que a faculdade, pra mim, era um ambiente corrompido, que tava me fazendo mal, que não era a coisa certa pra mim. E aí eu larguei. E não importa o que tu pensa. Não importa o que ninguém pensa. Eu fiz, porque é a minha vida. E eu sabia que era o certo. E eu não fiquei me acovardando. E eu demorei um pouco. E eu me acovardei no início. E isso faz mal pro teu coração. Não ser genuíno, não falar o que tu pensa. Saca? Fazer as coisas pelos outros. E hoje eu tenho conquistado cada vez mais essa liberdade. Com os meus patrocínios. Com o patrocínio da Insider, com o patrocínio que eu tive da Stanley, com o dinheiro que eu ganho de monetização, por poder ganhar em dólar. Essa questão, eu não tenho chefe. Eu não tenho horário marcado. Isso pra mim, eu prefiro ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais e não ter o chefe, não ter horário marcado, poder ter essa liberdade, do que ganhar 30 e ter que fazer um negócio que eu odeio, porque essa é a minha vida e eu escolhi viver pelas minhas regras. E é isso que tu tem que fazer. Tu tem que viver a tua vida. Como é que tu quer viver? Hoje em dia, tu tá fazendo tudo o que tu precisa pra chegar onde tu quer? Se tu tá fazendo tudo, tu tá dando o teu melhor, cara, pode fechar o vídeo, porque tu tá vivendo a melhor vida. E é isso aí. Mesmo que tu não esteja dando certo, tu tá dando o teu melhor. Agora, se tu tem um objetivo e tu precisa chegar lá, e tu não tá dando o teu melhor, por quê? Qual é a pedra no teu caminho? O que te impede de realmente começar a fazer o que tem que ser feito? Aí a gente pode conversar. Talvez seja que tu tá desidratado, talvez seja porque tu não tá lendo certos livros, talvez tu tá tentando ler livros, mas tu ainda vê pornografia, tu ainda mexe no TikTok o dia inteiro, sabe, tu não fez jejum de dopamina e tu vê muita pornografia e tu não consegue prestar atenção. Eu falo exatamente sobre isso no meu curso, na minha comunidade, que tu pode pegar aqui no link na descrição. Como tu tem que ir passo a passo. E muitos gurus aí vão te querer te ensinar a fazer dinheiro direto. Como é que tu vai fazer dinheiro se tu não aprendeu o básico ainda? Se tu não consegue estudar, se tu não consegue ter foco, se tu não tem motivação pra acordar de manhã, se tu não consegue passar várias horas na frente do computador. A galera pula passos e tenta direto te oferecer o suco, o que tu quer, sem te levar do início. E nesse curso, nessa comunidade, eu realmente explico o que tu precisa fazer. Mas o primeiro passo é falar a verdade pra ti mesmo, falar a verdade pros outros. Mas eu não, sabe, o Jordan Peterson não falou isso, mas eu dou esse adendo. É muito mais do que falar, é sobre fazer. Eu não gosto de ficar só nessa de falar, de escrever. Às vezes eu tenho conversas muito boas com a minha namorada, com meu irmão, com outras pessoas que eu gosto, que duram muito tempo, mas o importante é realmente pegar uma caneta, que foi algo que a minha namorada fez um dia esse dia, e escrever. O que a gente vai fazer, sabe? Então não fica só, Kátia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não só fale a verdade. Faça a verdade. Escreve o que tu vai fazer. Põe uma data, escolhe um horário, diz como tu vai fazer. Começa a escrever sobre. Às vezes é muito fácil só falar. Falar a verdade é o primeiro passo, mas fazer a verdade. E qual é a diferença entre falar e fazer? Porque hoje em dia a gente vive num mundo onde às vezes parece que isso fica muito próximo, a gente não tem tanto a questão do físico, tá ligado? Às vezes só de tu mexer os dedos no computador, a tua vida inteira é mexer dedos no computador. A diferença de falar e fazer é se tu realmente está construindo o teu futuro. Se tu continuar fazendo o que tu está fazendo todos os dias, daqui a 10 anos tu vai estar onde tu quer estar? Se tu continuar fazendo o que tu está fazendo todos os dias, daqui a um ano, as pessoas vão estar te pagando por isso? Então tu tá fazendo. E se não, tu tá só falando. Saca? Então realmente, pega um calendário, pega um bloco de notas, abre o teu computador, cria um Google Docs ou um Excel, faz ligações para pessoas, conversa, marca reuniões, cria páginas de venda, vende produtos, pega dinheiro na tua conta, investe mesmo esse dinheiro, faz podcasts, dá palestras, sabe? Conversa com um amigo e não só fala. Fala para uma pessoa, fala para outra pessoa, sabe? Bota a mão na massa e constrói algo a partir da tua verdade. E não seja covarde. Sabe, a grande questão de toda a palestra, ele falou um monte de coisa, deu grandes exemplos bíblicos, foi sobre não ser covarde. Sabe, não tenha medo. Ai, mas se eu falar isso, eu vou ser cancelado. Ai, mas se eu falar isso, vai acontecer isso. Cara, faz parte, tu tem que estar disposto. Antigamente as pessoas estavam dispostas, sabe, quando o Magalhães fez a circunnavegação do planeta Terra, vocês sabiam que 70% das pessoas naquela navegação morreram? Vocês acham que os caras estavam indo pra lá por dinheiro? Por fama?
Qual que é a moral de morrer pra depois ter fama, pra ter dinheiro? Não, é porque tinha que ser feito e eles foram lá e fizeram. Antigamente as pessoas estavam dispostas a morrer, a pegar doença, a pegar escorbuto, a ficar no navio longe de mulher, longe de amigo, longe da família inteira por anos. E hoje em dia tu tem que ter coragem de talvez perder teu emprego um pouco, talvez perder uma namorada, talvez perder... Sabe? A gente tem que ter um pouco de vergonha às vezes do nosso sofrimento. Por um lado, o Katen tem a CNV, e ele quer ter empatia contigo, e entender que se tu é um bebê, e um bebezinho, eu tiro o band-aid, e ele chora, essa é a maior dor que ele sentiu na vida. Entende? É comparativo. E se tu tem 13, 14 anos e a tua namoradinha terminou contigo, isso é horrível pra ti. Eu entendo. Quando a minha namorada terminou comigo foi muito ruim. Por um lado, eu tenho empatia contigo com isso, eu te entendo. Mas por outro lado, eu também quero que tu entenda que as pessoas passaram por coisas muito piores na história e sobreviveram. As pessoas estavam dispostas a falar a verdade e a se esforçar, correndo o risco de morrer, correndo o risco de ser torturado por coisas muito piores. Então tu consegue. Porque esse mesmo sangue que corria na veia dessas pessoas corre nas tuas veias. E tu tem mais conhecimento, tu tem acesso a ferramentas melhores, tu tem acesso a melhores remédios, tu tem acesso a tudo, ok? Então assim, hoje em dia é uma mamata. Tu tem o ChatGPT, tu tem toda a internet, tu tem todo o conhecimento do mundo, tu tem todo o conhecimento. Por que tu não consegue escrever um livro? Por que tu não consegue fazer uma pesquisa? Falta de motivação e falta de esforço e dedicação. Falta de clareza de mente, de foco. É isso que falta hoje, no mundo. E isso vem de uma grande motivação. E como é que tu constrói essa motivação? Eu falo sobre isso no meu curso, na minha comunidade. Tu começa arrumando teu quarto. Por quê? Porque quando tu arruma o quarto, tu é sincero contigo mesmo de ver o que tá errado. Pô, essa cortina tá fora do lugar. Eu vou trocar a cor. Pô, essa janela podia ser assim. Pô, meu nariz podia ter menos cravos. Pô, meu dente podia ser mais reto. A minha voz podia ser um pouco mais grave. O meu bíceps podia ser um pouco maior. A minha conta bancária podia estar melhor investida. O meu laptop poderia estar mais ergonômico. Sabe, o meu relacionamento, eu poderia me comunicar um pouco melhor com a minha namorada nesse quesito. E tu começa a resolver coisas da tua vida. E depois de resolver várias e várias e várias e várias coisas, a tua vida fica melhor. Mas tu tem que começar do início. Tá ligado? Hoje em dia é muito tentador tu direto querer dar palestra para 1000 pessoas. Tu direto querer vender um e-book. Eu acho muito cringe isso, sabe? Às vezes seguidores meus já, eu quero vender um e-book, eu quero, sabe, dar uma palestra. Cara, mas qual foi a montanha que tu escalou? Tem que ter um pouco dessa construção. Pô, primeiro vence a pornografia, primeiro mete um shape de repente, primeiro faz algum dinheiro na internet com alguma outra coisa. Sabe, não busca essa glorificação superficial e vazia direto, porque isso não vai te agregar nada. Não seja também igual a todo mundo. Aquela frase que eu falei no início, não se conforme ao que o mundo dá pra ti. Rejeite os conselhos que o mundo dá pra ti e busque o que tu quer. Eu poderia estar fazendo o jogo do tigrinho, eu poderia estar ensinando a fazer dinheiro com PLR e dropshipping, sabe? Eu poderia estar fazendo um vídeo só de meter o tanquinho, eu estaria pegando mais visualização, talvez eu estivesse fazendo mais dinheiro agora, mas não é o que eu quero. Não é nem sobre estar feliz, que eu não gosto às vezes de falar, eu não estaria feliz. Não é só sobre felicidade. Talvez eu fosse mais feliz, mas eu busco muito mais do que felicidade. Porque às vezes felicidade é uma coisa meio tipo, eu vou pra praia, tomar um martini, eu vou ser feliz. Talvez, sabe? Eu busco propósito, eu busco Deus, eu busco um compromisso, eu busco martírio. Sabe? Os apóstolos, eles viviam uma vida relativamente feliz, mas eles foram torturados, eles morreram, os grandes heróis que fizeram coisas expressivas na humanidade, sabe? Napoleão, todos os grandes heróis que tu imaginar. Eles eram felizes, mas não é bem felicidade que eles buscavam. Eles buscavam algo a mais. E se tu quiser começar essa jornada na tua vida, o primeiro passo é falar a verdade e estar disposto a aceitar as consequências. E eu acredito que o segredo para aceitar as consequências é ter uma razão para isso. Porque por que tu vai começar a falar a verdade? Correr o risco da tua mãe não gostar mais de ti, dos teus amigos se distanciarem de ti. Por quê? Pra só ser taxado de louco, como o Olavo de Carvalho falou. Sabe, tu vai ser um cara isolado. Tu vai ser o cara que é redpilado, é loucão, ninguém te entende. Porque pra tu se tornar excepcional, vai ser sempre assim. Até pra esses coaches assim que fazem dinheiro. O Thiago Finch, quando ele decidiu que ele ia ficar rico, todo mundo achou ele louco. O Neymar, quando decidiu que ia virar jogador de futebol, pode ser que os amigos dele não acreditaram no início. Cristiano Ronaldo também. Ronaldinho também. Todo mundo que fez algo incrível na sua vida é assim. Quando o Naruto quis ser Hokage, todo mundo zoou ele. E isso serve pra absolutamente todas as áreas da vida. Se tu falar pros teus amigos que tu quer virar juiz, que tu quer fazer medicina numa federal, talvez alguns apoiem, mas muitos acho que eles não vão conseguir. Porque é algo difícil. E inevitavelmente tu vai ter que estar fora da média. Se tu quiser estudar para um concurso, tu vai ter que sair talvez um pouco menos com teu namorado ou com a tua namorada. Tu vai ter que sair menos com teus amigos. Tu vai ter que sair menos com as pessoas. Tu vai inevitavelmente se isolar. E as pessoas vão te julgar, vão te achar estranho, as pessoas vão criticar. E tu vai ter que fazer este sacrifício, porque a palavra é essa. O que Cristo faz por nós na cruz? Um sacrifício. O que um pai faz por um filho? Sacrifício. Jung disse
que uma das partes mais essenciais para compreender uma família é entender a vida não vivida dos pais. Os teus pais deixaram de viver a vida deles para te criar. Eles deixaram de fazer muitas coisas para te ter. Eles passaram por muita dor, perderam muito dinheiro para te ter. É um sacrifício. Quando tu fica com uma mulher, quando um homem decide ficar, um homem com uma mulher, o que ele faz? Ele sacrifica as outras mulheres. Ele não fica com outras mulheres para ficar só com uma. A mulher também, ela podia ficar com vários homens, mas ela fica só com um. Quando tu fecha um contrato, é isso que tu faz. Tu sacrifica a possibilidade de fazer outras coisas para ficar só com aquela pessoa. Quando o jogador assina com um time, ele faz isso. Todas as relações humanas giram em torno de sacrifício. E o problema é que hoje tu não está disposto a sacrificar nada. O Thiago Finch, para ficar rico, o que ele fez? 250 finais de semana sem sair de casa. Ele sacrificou. Sei lá, 200 finais de semana sem sair de casa, que seja. Isso aí dá um tempão. Ele sacrificou isso, ele trocou, é uma moeda de troca. Tu tá disposto a trocar um ano da tua vida por 1 milhão? Tá disposto a trocar 10 anos da tua vida por 1 milhão? Ou por perder. Entende? É uma troca. E é só essa troca que tu tem que fazer. Mas tem que ter uma razão para fazer ela. E a razão é algo extremamente pessoal. Eu falo sobre isso nos meus vídeos de propósito. Eu posso falar que tu tem que salvar teus pais, porque a corrida dos ratos, porque o SUS é horrível, e tu tem que dar de volta para eles. Isso é algo que me motiva, mas talvez não te motive. Cada um, e é por isso que é muito pessoal, e recomendo que tu leia o livro O Caminho do Homem Superior. Cada homem tem seus sonhos e sua motivação. O Naruto queria ser Hokage, o Cristiano Ronaldo queria ser jogador de futebol, o Finch queria ser rico. Eu quero espalhar as minhas ideias e criar um movimento e uma ideologia e ter outras pessoas que me entendem e quase como um partido político, assim, realmente fazer isso, porque isso é o que eu quero fazer. E cada um tem uma parada diferente, e eu tenho uma razão diferente. E cada um se motiva de uma maneira diferente. Mas tu tem que ter esse autoconhecimento. Autoconhecimento é uma das coisas mais importantes do movimento. Que inclusive, claro, se inspira muito no Jordan Peterson, aquela árvore do Jung, que uma árvore só pode chegar no céu se as raízes chegarem no inferno. Tu só pode chegar em um lugar muito alto se antes tu for para um lugar muito baixo. Se tu sofrer, que é todo esse vídeo. As pessoas que chegam em um lugar muito grande sofrem. Elas têm um sacrifício, elas têm uma história para contar. Que história tu tá disposto a contar? O quanto tu tá disposto a sacrificar? Pelo quê? Pelo quê? E pra quê? Esse é quem tu é. Não me diga teu nome, não me diga de onde tu veio, em que escola tu estudou e qual faculdade tu fez. Me diga o que tu quer e o que tu tá disposto a fazer para conseguir isso. E por que tu quer fazer isso? E esse é quem tu é. Essa é a tua pessoa. E é assim que eu posso te conhecer verdadeiramente. E se tu não sabe ainda o que tu quer, por que tu quer e o que tu tá disposto a sacrificar, comece arrumando teu quarto. Comece tomando água, comece evitando pornografia, comece evitando TikTok ou Reels e faça um jejum de dopamina. E comece a falar a verdade. Aponte as coisas que estão erradas, elogie as coisas que estão certas e comece a perceber o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu acredita, o que tu não acredita, o que tira teu sono de noite. E naturalmente, tu vai perceber um guia. Se tu quiser que eu te ajude com isso, de novo, o link da minha comunidade, dos meus cursos, está todos aqui embaixo. Dá uma olhada, tá no meu site também, tá na bio do meu Instagram. E lembre-se, fale a verdade e siga esse protocolo.